Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Benta e hoje eu vou ler para vocês um conto maravilhoso, O Jovem Herói. Esse conto, turma, está na página 271 do livro de língua portuguesa. Portanto, eu quero agora que vocês peguem o livro, abram na página 271 e vamos acompanhar a leitura junto com a professora. Vamos lá? Há muitos anos vivia na Holanda um menino chamado João. Certo dia, sua mãe pediu a ele para levar alguns queijos à casa da avó. Quando voltava, passou pelos diques e se lembrou do que o pai havia explicado sobre eles. Os diques são muros de pedra que servem para impedir que o mar entre na cidade e inunde. Na mesma hora, João escutou um forte ruído de água. Aproximou-se do dique e viu que havia uma fenda no muro e que a água estava passando por ela com muita força e que poderia derrubar o dique. Tentou tapar o buraco com uma das mãos, mas não era suficiente. Então colocou as duas. Pediu ajuda, mas, com o forte ruído do mar, ninguém ouviu. Passaram-se horas e João, sem tirar as mãos do buraco, e gelado e frio, permaneceu ali corajosamente. Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia. Gostaram desse conto, turma? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero que vocês façam a leitura silenciosa desse texto, tá? Para que vocês possam compreender melhor esse conto. E, terminando a leitura, agora nós vamos fazer a leitura da página 227 e 228. Vamos lá? Vocês param o vídeo, façam a leitura silenciosa. Quando terminarem, é só dar o play para a gente continuar a aula na página 127, tá bom? E então, turma, fizeram a leitura do conto O Jovem Herói? Muito bem. Vamos continuar a nossa aula na página 127, tá, turma? A tia falou 227, mas a página correta é 127. Vamos lá. Produção de texto, reconto de história. O jovem herói. E então, turma, vocês sabem o que é reconto de história? Isso mesmo, é recontar uma história com as nossas próprias palavras. Então, vamos ler. Muitas vezes, quando lemos ou ouvimos uma história de que gostamos, queremos contá-la para que outros também tenham o prazer de ouvir ou ler. Por isso, precisamos saber que, ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas? Então, vamos lá. Hoje, turminha, nós não iremos fazer o reconto dessa história, O Jovem Herói. Mas na próxima semana, sim, nós iremos recontar essa história com as nossas próprias palavras. Então, hoje a tia já vai adiantar algumas dicas para vocês de como será esse reconto. É a preparação do reconto. Então, vamos lá? Procure lembrar os fatos observando as expressões ou palavras em destaque das partes principais da história. Então, vamos lá fazer uma preparação. Como será essa preparação? Vamos lembrar do início da história. Como é o início do conto? Há muitos e muitos anos. O que aconteceu? Em seguida, nós temos uma complicação que acontece nessa história. O que aconteceu que complicou? Na mesma hora, João escutou. O que foi que João escutou, turma? Vamos lembrar. E o que foi que João fez? Ele tentou. Isso mesmo, é o suspense da história.
e temos o final, que foi um final feliz, tá? Então, agora vocês vão procurar relembrar esses fatos mais importantes da história, tá? Já podem até ir anotando as partes mais que vocês considerarem mais importantes desse conto, que numa próxima aula nós iremos recontar, tá bom, turma? Então, ficamos por aqui na nossa aula. Um grande abraço.